Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estarão assistindo esse vídeo, mas estou gravando à tarde, então boa tarde. Tentei fazer umas resoluções aqui no Jamboard. Não sei se vai ficar bom, não sei se ficou muito bom, mas foi uma tentativa. Não tenho mesa digitalizadora, nada disso. Não tenho costume em escrever assim no computador. Então peço desculpas pela letra horrorosa. Vamos ler a questão aqui para depois eu mostrar a resolução. Separei uma lista do PAS 3, né, sobre circuitos de 2016 a 2020. Coloquei em ordem aqui. Começando por 2016, eles dão um texto, as figuras aqui, e um texto que é como acho que umas 3 questões, mais ou menos. 3 questões. Vamos ler esse texto aqui rapidinho. Reostatos são resistores que apresentam resistência elétrica variável. Eles são usados, por exemplo, para mudar a temperatura da água nos chuveiros, alterar o volume de sons e controlar a intensidade de iluminação em ambientes. A figura 1 acima ilustra um reostato de cursor, que consiste de um fio metálico enrolado em um suporte isolante. Nesse reostato, um dos extremos do fio funciona como terminal fixo e o outro terminal é móvel, sendo definido pelo ponto em que o cursor C toca o fio. O reostato da figura 1 tem comprimento máximo L e a resistência varia linearmente ao longo da direção horizontal x, entre 0, quando o cursor está no ponto A, e R máximo, quando o cursor está no ponto B, conforme indicado na figura 2. A figura 3 mostra um circuito elétrico fechado, alimentado por uma bateria de tensão V, formado pelos resistores R1 e R2, conectados à resistência do reostato da figura 2. Considerando essas informações e assumindo que todos os componentes do circuito sejam condutores ômicos e ideais, julguem os itens 112 e 113 e assinale a opção correta no item 114, do tipo C. O item 112 pede a você julgar certo ou errado se a resistência equivalente RE do circuito da figura 3, em função da posição X do cursor, é dado por isso aqui. Isso parece assustador, mas a gente vai chegar no resultado e vai desmistificar esse caráter assustador de início. Dando uma dica aqui para vocês, porque se prepara para PAS, tem que também saber o tempo de prova, quantos minutos vai ter para resolver cada questão. Então, geralmente, digamos que 90% das vezes, estou chutando o valor aqui, mas é bastante, a maioria das vezes, quando ele dá uma resposta muito grande pedindo para você julgar se está certo ou errado, geralmente está certo. Na maioria das vezes está certo. Tá? E é o caso dessa aqui. Essa aqui está certa. Mas queremos chegar nesse resultado e entender o que está acontecendo. Primeiro, que temos um reostato na figura 1. Tá? Esse reostato tem um cursorzinho. Ele vai se movimentando. Ele começa aqui no ponto A e chega no ponto B. Ele percorre todo o comprimento L. Tá vendo? Percorre todo esse comprimento L aqui, ó, nessa barrinha. Toda vez que ele vai percorrendo esse comprimento, a resistência vai variando. Aqui embaixo, nas figuras 2 e 3, o pai mostra como é que seria esse circuito. Então, aqui estaria o cursor, né, a corrente se movimentando, variando entre A e B, ou seja, entre 0 e L. Ok. E aqui na figura 3 ele fala que adicionou a resistência 1 e a resistência 2. O que precisamos perceber nessa figura 3 antes de responder a resistência equivalente do circuito dessa figura 3 ali? Precisamos perceber o seguinte, a resistência aqui, R do reostato, está em paralelo com R1. Por quê? Porque aqui está a fonte, né? A corrente no sentido convencional, aqui no cargo positivo.
Ela está aqui percorrendo e ela chega num nó. Quando ela chega no nó, a corrente se divide. Então, ela tem dois caminhos possíveis, aqui e aqui. Ela vai chegar, uma parte da corrente vai para cá, para esse resistor, e outra parte vai para o R1, que foi a resistência que foi adicionada. E então, isso quer dizer que como a corrente se divide, tem um nó aqui, esses resistores estão em paralelo. E nesse próximo nó, o que acontece? A corrente vem subindo e a corrente vem aqui, ó, para esse sentido da direita. Elas se encontram novamente nesse nó, que segue a corrente completa para o R2. Então, a junção desses aqui, ó, a resistência equivalente entre R1 e R, está em série com R2. Percebendo isso, que eu acredito que é a parte mais difícil da interpretação, é perceber isso. Mas percebendo isso, agora o resto é álgebra, é pura álgebra. E outra parte que pode dificultar a questão é a manipulação algébrica. Então, a gente tem que chegar na resistência equivalente no circuito ali da figura 3, como já mostrei. É isso tudo aqui, ó. Okay? Lembrando que tá em função do x, tá? Então, a gente tem que chegar nisso aí. Primeiro, precisamos relembrar alguns conceitos. O primeiro é da segunda lei de Ohm, que diz que a resistência depende da resistividade, do comprimento e da área da seção transversal. Essa área que surge quando fazemos um corte na figura. Então, também tem embaixo outra relação muito importante, que é a resistência em paralelo, resistência equivalente em paralelo. Esqueci até de colocar que era equivalente aqui, tá? Equivalente. Ok. Então, essa é a equaçãozinha que eu tenho para resistência equivalente em paralelo. Justamente a situação do resistor 1 e do resistor do reostato. Então, preciso achar a resistência equivalente entre R1 e R, utilizando essa fórmula aqui. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, 1 sobre R mais 1 sobre R1. Aí, escrevi aqui, ó. Eu teria 1 sobre R mais 1 sobre R1, certo? E aí eu posso juntar eles multiplicando denominadores e somando os numeradores. Porém, quando a gente faz isso, a resistência equivalente está na parte de baixo da minha equação. Então, eu estaria descobrindo, na verdade, o inverso da resistência equivalente. Mas não é isso que queremos descobrir. Queremos descobrir a resistência equivalente. O que eu vou fazer? Eu vou inverter essa fração. Só que o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro obrigatoriamente numa equação. Para manter a igualdade. Senão, eu estou alterando o valor dessa equação. Então, eu fiz o inverso, né? Inverti essa fração, 1 sobre resistência equivalente, ficou resistência equivalente sobre 1. Aqui já subentende-se esse 1, quando não tem nada. E aqui embaixo, o que era multiplicação, ficou em cima, e o que foi soma ficou embaixo. Então, a gente teria a resistência equivalente para aquele circuito da figura 3, que seria R vezes R1, dividido por R mais R1. Ok, estamos chegando em alguma coisa. Só que também tenho essa equivalência ali do R1 e do R, que vai gerar, né, uma resistência equivalente, também está em série com R2. E como é que eu calculo uma resistência equivalente e um circuito em série? Calculo por essa fórmula aqui, ó, é o somatório das resistências. Só que uma das resistências é a resistência equivalente, que eu chamei de 1 só para diferenciar dessa aqui, ó. Poderia ter chamado essa de 2, não tem problema, só para não se confundir. Então, esse R equivalente aqui é entre o R1 e o R que calculamos anteriormente, que deu isso daqui, ó. Vou até marcar, deu isso daqui, tá?
Ok. Agora estamos calculando a resistência total, que já vai ser entre essa resistência equivalente 1 e o R2. Que é a resistência equivalente 1? É o R vezes R1 dividido por R mais R1. Isso tudo mais o R2, que está sendo somado. Ok, encontramos a resistência equivalente, mas essa ainda não é a nossa resposta. Por quê? Porque ele pede em função do X, ou seja, da variação ali que está tendo no eixo X, porque a resistência ali do rheostato vai variando quando eu vou movimentando o meu cursor ao longo do comprimento ali. Então, agora, para chegarmos na resposta e colocar tudo em função do X, o que eu vou fazer? Utilizar a segunda lei de Ohm, que diz respeito à resistência, composição da resistência. O que isso quer dizer? A resistência, como eu havia falado no início, vai ser igual à resistividade, que depende ali do material e tudo mais, e do comprimento e da área da seção transversal. Ok. Mas, outra coisa importante, vou voltar aqui no desenho, outra coisa importante, pessoal, é que quando que a resistência vai ser máxima? Quando ele atingir aqui, ó, o ponto B, ele fala isso no texto pra gente. Aqui, ó, resistência máxima, cursou no ponto B, tá? E também daria pra perceber isso, porque quanto maior o caminho a ser percorrido pela corrente, mais ela vai enfrentar dificuldade, ou seja, maior a resistência, certo? Então, voltando novamente ali no Jamboard, eu tenho que a resistência será máxima quando o comprimento, né, quando o X assume o valor de L, quando ele tiver percorrido lá o eixo X, até atingir o comprimento da barrinha lá, que a gente tomou a referência da barra que o cursor está se movimentando. Ok. Então, na verdade, como ficaria aqui a minha equação? Eu teria aqui, ó, ρ sobre a área, né, a seção transversal, vezes o x. Esse x tem a ver com o comprimento variável, por isso que eu tirei o L e coloquei o x. Porque nesse caso do rheostato, a resistência é variável e ela vai variando conforme o comprimento ali que eu estou me movimentando. Então, o que acontece? Quero colocar um valor referência. Qual seria esse valor referência? A resistência máxima. E aí, coloquei isso aqui em função da resistência máxima. Substituir, ó, resistência máxima. Ok, eu vou ter o seguinte. E vai ser ρ vezes o comprimento dividido pela área, tá? E isolando o ρ sobre A, eu vou ter, ele vai ser igual a resistência máxima sobre o comprimento, ou seja, eu só isolei. Por quê? Porque a resposta está em função de quem? Da resistência máxima e do comprimento. Interessante, então vamos deixar aqui, ó, isso aqui. Ok? Bom, espero que não tenha ficado muito confuso, tá? Que tenha dado para entender essa parte, mas em resumo, o que eu fiz? Eu tô tentando colocar em função da resistência máxima do L e do X. Então, o que eu fiz? Usei a segunda lei de Ohm, tá? Lembrando que como no rheostato a resistência é variável, conforme o cursor tá andando ali, correndo o X, o eixo X, então, em vez do comprimento, eu coloquei o X, porque esse X está variando, né? Porque ele está se movimentando. Ok, mas aí esse X seria para uma resistência qualquer. Não sei qual posição ele estaria. Então, eu vou pegar um valor referência, que eu tenho certeza qual seria ali o comprimento, ou seja, qual a posição que daria esse valor referência. Para isso, eu pego a resistência máxima, que ele afirmou no texto. E quando o cursor está no ponto B, eu tenho uma resistência máxima. E quando o cursor está no ponto B, X assume o valor de L. X assume esse valor aqui, ó, de L, que é o comprimento total que a gente pegou ali como referência a barra, supondo que ele esteja percorrendo a barra. E aí, o que eu fiz? Eu substituí, então, e a resistência máxima. Para dar a resistência máxima, o X tem que assumir o valor de L. E aí, eu peguei e isolei o ρ sobre A. E nessa equação aqui, deu que ρ sobre A igual a resistência máxima dividido pelo comprimento.
Só que aí eu isolei o ρ sobre A, por quê? Porque é algo que aparece em ambas as equações. Se eu chamar essa aqui de 1, por exemplo, ó, 1 horroroso, me perdoe, mas o 1 e o 2, gente, o que acontece? Eu posso pegar essa relação que eu obtive em 2 e substituir em 1, por quê? Porque isso é algo incomum nas duas, olha. Aparece tanto na 1 quanto na 2, o termozinho aqui, ρ sobre A. Então, eu peguei ρ sobre A que eu encontrei, que é a resistência máxima, dividido por L, substituí dentro aqui, ó, ρ sobre A. Já tinha. Então, ficou como? Resistência máxima sobre L vezes o X. Me deu isso aqui. Ok, encontrei a resistência em função da resistência máxima do X e do L. Aí, agora, eu posso ir lá na relação que eu já tinha obtido para a resistência equivalente total da figura ali, no circuito da figura 3, e substituir o R que eu encontrei em função da resistência máxima, do X e do L. Foi essa daqui, ó. Essa daqui, gente. Então, eu voltei e substituí, ó. Onde tinha R, eu coloquei R máximo, dividido por L, vezes X. E vezes R1, essa parte aqui, tá? Embaixo, também coloquei a mesma coisa. R máximo, vezes X, dividido por L, mais esse termo que tá aqui em cima, mais R1. Tudo isso aqui ainda tá somado. Sendo somada ao R2. E essa, se vocês voltarem, é justamente a resposta que a questão afirmou. Olha só. Então, a questão está certa. Próxima questão, 113. Na situação da figura 3, se a resistência do reostato for igual à resistência máxima, então temos essa outra relação, que adivinha, também está correta. Pra vocês verem, eles dão essas relações de dar uma resposta pronta para você, avaliar se está certo ou errado, e for uma resposta assim um pouco estranha, geralmente ela está certa. Ou então, se for uma resposta muito grande, um resultado muito grande para você obter, geralmente está certo. Essa é uma dica que fica aí para vocês, tá? Mas usem com cautela, com cautela. Peguem as provas anteriores, façam elas, não só sobre esse tema, mas sobre outros temas, e avaliem se isso também funciona em outras áreas, tá bom? Não observei isso em matemática, por exemplo, não observei isso em biologia, em química. Tem que ter um estudo para ver se isso é constante ou não. Funciona para as outras provas. Não tô falando para ninguém chutando, até porque no PAI você tem 5 horas para resolver a prova e uma questão certa, uma questão errada anula uma questão certa. Então tomem cuidado. Às vezes você chuta e perde ali uma questão, um ponto da questão que você tinha tido todo o trabalho para solucionar, tá bom? Mas voltando aqui para a questão, teremos que provar aqui, ó, para quando a resistência for máxima, se encontramos uma relação da seguinte forma, que a corrente do R2 sobre a corrente do R1 vai ser igual a 1 mais R1 sobre resistência máxima, tá? Para chegar nisso, teremos que perceber novamente o seguinte, ó. Se R1 está paralelo com R, isso quer dizer que eles estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. O que acontece, pessoal? Eu tenho que o U, né? Ou seja, a DDP ali do resistor 1 vai ser a mesma que o U do R máximo. R máximo. Ele fala, né, que se o U lá do reostato assumir o valor máximo, a resistência assumir seu valor máximo, se for a resistência máxima. Então, de qualquer forma, essa relação entre os dois não mudou. O R1 e o R do reostato estão em paralelos. Então, a gente pode afirmar que eles estão submetidos a uma mesma DDP. E quem é a DDP? Pela primeira lei de Ohm, eu tenho o seguinte, que U é igual a R vezes I. Ou seja, tem aquele ditado U que ri, U sorridente. Para facilitar vocês recordarem da fórmula. Então, U que ri. Ok. Então, eu vou substituir a primeira lei de Ohm aqui dentro. Essa equação. Eu tenho R1
Pessoal, pausei o vídeo, tô pausando em algumas partes só pra eu ir escrevendo logo, porque senão toma muito tempo no vídeo, tá bom? Eu escrevo devagar, então, pra não ficar muito longo o vídeo, tá? Então, coloquei aqui substituir a primeira lei de 1 aqui dentro, então ficou R1 vezes I do R1 igual a R máximo vezes o I do R máximo. Essa é a relação que a gente obteve. Porém, pessoal, temos que lembrar também que ele quer o que ele quer, né? Ele quer isso aqui, ó. O I do R2 sobre o I do R1. Ok. Ou seja, ele quer a razão entre as correntes. Tá? E quanto que é isso? Vamos isolar aqui, ó. Vamos isolar a corrente do R1. Do R1. Então, vou pegar outra página. Vou escrever, tá? Tudo já isolado. Eu só vou passar, na verdade, esse R1 pra cá, pra esse lado aqui, tá? Vai ficar dividido aqui, ó. Tudo sobre R1. Mas eu vou escrever bonitinho na outra página pra dar continuidade e já volto. Voltei aqui com tudo já bonitinho na nova página. Então, tem que lembrar também outra coisa, que como R2 está em série com resistência equivalente em R1 e R, o que isso significa? Significa que a corrente que passa ali no resistor 2, o I do R2, vai ser igual, gente, a uma soma entre a corrente do resistor 1 e a corrente do reostato ali do resistor. Reostato. Que aqui está assumindo a resistência máxima. Então, o I do R máximo. Olha só, estou chegando numa relação. Ok? R máximo. Já nem precisava ter isolado o I do R1 no final, né? Porque o que ele queria era a razão entre R do R2 e o I do R1. Então, agora falta pouco para acabar. Vou fazer. Eu vou só isolar esse R máximo. Vai me dar o seguinte. Então, vou colocar aqui. E vou dividir tudo aqui por R1, tá bom? Porque ele não quer a razão entre o I do R2 e o I do R1. Então, vou dividir tudo aqui pelo I do R1 para aparecer o que eu quero. Então, fica o I do R2. Vou pausar de novo, já volto. Pronto. Aí, quando eu dividi tudo por R1, ó, consegui ter essa razão aqui. Tá? Mas ainda não tá do jeitinho que a gente quer. Por quê? Já surgiu um lá, a fórmula que ele deu. Mas ainda não surgiu em função da resistência máxima e do R1 só, tá? Em função das correntes, ó, tá? Como é que eu vou fazer isso surgir? Eu vou substituir agora o I do R máximo. Eu vou isolar nessa fórmula aqui, ó. Se eu isolar o I do R máximo nessa fórmula, eu vou ter que I do R1 vezes R1 dividido por I do R máximo, que é o I R máximo. Escrito errado. Então, vou já substituir aqui dentro e já mostro o resultado. Pronto, escrevi aqui, ó, no cantinho, não tem que pegar outra folha. Mas substituí o I do R máximo, que eu isolei nessa fórmula aqui, pessoal. Então, eu obtive o quê? O I do R1 vezes R1 dividido pelo R máximo. E aí agora eu posso cortar aqui, ó. Tudo isso já estava dividido antes pelo I do R1, né? Então, agora eu consigo... aqui é do R1, tá? Escrevi errado, perdão. Que é o I do R1, tudo dividido pelo I do R1 ainda. Aí eu consigo cortar aqui, ó, o I do R1 com o I do R1. O que vai me sobrar, então? 1 mais R1 dividido por R máximo, que é justamente a resposta. Vou voltar aqui no texto. Razão entre o I do R2 e o I do R1 é 1 mais o R1 sobre o R máximo, que
foi o que a gente encontrou. R1, 1 mais R1 sobre R máximo, porque a gente cortou esses dois aqui. Então, está correto o item 113, ok? Depois eu vou melhorar isso aqui, caso vocês queiram que eu mande o PDF desse rabisco. Agora, a última questão, deixa eu fechar isso. Agora, a última questão é a 114, tá? De 2016. Se a resistência do rheostato for nula, cursor na posição x igual a zero, então no circuito da figura 3, o resistor R1 separar a potência igual a... É uma questão muito fácil comparada a 112 e a 113, porque você não vai ter que fazer muito cálculo, na verdade é bem intuitivo que a potência vai ser igual a zero. Quem trabalha na área, acredito que vocês façam aí curso técnico que mexa muito com resistências, potências, se eu não estiver enganada. Mas como eu provo isso, que isso de fato é zero, é a letra A, tá? Vou escrever aqui, ó, com a fórmula de potência. Potência é igual a U vezes I. Então, a potência é igual a U vezes I, ou I vezes U, que é o que o pessoal costuma fazer assim para lembrar da fórmula. Então, ele fala assim, ó, quando o resistor tá no... Deixa eu voltar aqui. Ele fala assim, ó, quando a resistência do rheostato for nula, o cursor estiver na posição zero, o que acontece se a resistência do rheostato for nula? Pela primeira lei de Ohm, né, que U é igual a R vezes I, U é igual a R vezes I. Se a resistência é nula, o que acontece? O U também é zero, para manter essa igualdade. Se U é zero, a potência é zero. Isso significa que, na verdade, ele não está submetido a uma diferença de potencial. Por isso que a potência é zero. Tá? Então, questão fácil, né? Questão fácil. É isso, pessoal. Questões de 2016 resolvidas, tá?